E aí, pessoal, hoje aqui nesse vídeo, eu quero falar pra vocês em relação a alguns mitos quando a gente estuda para o vestibular e também as diferenças entre o vestibular da UES e o vestibular do Enem, beleza? O que é o pensamento que nós temos na cabeça, É geralmente qual? Se eu estudar todos os conteúdos da prova, eu estou totalmente capaz e tiver a habilidade e souber todo o conteúdo da prova, vamos dizer assim, eu estou totalmente capacitada de passar naquele vestibular. Então, por exemplo, se eu souber tudo de química, tudo de biologia, tudo de física, tudo de matemática, eu souber todo o conteúdo, eu estou totalmente capacitada a passar naquele vestibular, Na verdade, isso não é bem assim. Não é bem assim. Por quê, gente? Porque no dia da prova, a prova ela vai exigir que você saiba o conteúdo. Só que ela vai exigir o quê? Que você consiga converter esse conteúdo em uma questão certa, em uma questão correta, Então, o primeiro mito aí que eu quero tirar de vocês é que saber o conteúdo não vai significar que você vai se dar bem em um vestibular, beleza? Por quê? Porque o vestibular, ele é formado com habilidades e competências, Vamos dizer assim, cada vestibular tem as suas características. E o vestibular vai cobrar um conteúdo com as características daquele vestibular. Então, se você souber o conteúdo, mas você não consegue converter esse conteúdo em questões certas dentro daquele vestibular, você não vai conseguir... você saber o conteúdo não é eficiente para você passar naquele vestibular, beleza? Então, aí o primeiro mito, que eu queria tirar de vocês é isso. Saber o conteúdo não vai fazer, não é o único fator para que você tenha sucesso em algum vestibular, Por quê? Porque no vestibular você tem que converter o conteúdo em uma questão certa, Então, para você se dar bem em um vestibular, você precisa conhecer aquele vestibular que você vai fazer. Você precisa conhecer, a prova, Você conhecer o estilo de prova, conhecer o estilo de questão, saber quanto tempo é aquela prova, quanto tempo eu voltei para realizar aquela prova, como aquela prova é dividida, Qual é o critério de seleção dentro daquele vestibular? Tem mais questões de qual área? Tem menos questões de qual área? Alguma questão vale mais pontos? Então, você ser aprovado em um vestibular é uma união de fatores, não é somente você saber o conteúdo. Por isso que muitas vezes a gente vai fazer um vestibular, Você tem a consciência assim, poxa, eu tô sabendo desse conteúdo. Aí chega no dia da prova, você empanca, Você fica se perguntando, meu Deus, por que eu estudo tanto e eu não consigo ter sucesso nas minhas provas, Porque geralmente o problema é esse, você não está conseguindo converter o conteúdo em questões certas. E para você fazer isso, você tem que conhecer o estilo de prova que você está fazendo, o estilo de prova que você está realizando, Eu fiz umas anotações aqui, Como é o estilo de questão que esse vestibular que você está fazendo vai lhe cobrar, Como tal conteúdo é cobrado dentro daquele vestibular? Como as questões são divididas, Eu já falei. E em relação ao tempo. Então, gente, é de extrema importância o que eu vou falar aqui. E muita gente, tipo assim, negligencia isso. Você ler o edital da sua prova. O que é que geralmente nós temos a tendência a fazer? Tô no colégio, tô no cursinho, eu vou estudar todos os conteúdos daquele colégio, vou resolver todas as questões da minha apostila, estudar pela apostila e negligencia isso, Como se só aquele estudo do colégio, só o estudo do cursinho fosse fazer você se dar bem no vestibular. Mas como é que você vai fazer uma prova que você não sabe como é que é aquela prova? Como aquela prova é dividida? Quais são os assuntos que são realmente cobrados naquela prova? Então, de fato, o que eu vou falar aqui parece óbvio, mas às vezes não tá tão óbvio assim pra gente. Ler o edital é muito, muito importante, beleza? Então aqui hoje, eu quero pegar a UES e o Enem e fazer um comparativo para vocês verem as diferenças entre o vestibular da UES e o vestibular do Enem, beleza? Então, aqui começando as diferenças, Se tudo der certo, vai ter um slidezinho aí, se eu conseguir editar o vídeo, As primeiras diferenças. A UES, ela é dividida em duas fases,
beleza? A prova do Enem é apenas em uma fase e essa uma fase é dividida em 2 dias, né? A prova da UES, ela é dividida por disciplinas, ou seja, disciplina de História, Geografia, Matemática, né? Vamos dizer assim. Já a prova do Enem, ela é dividida por áreas. A área de Humanas, a área de Linguagens, a área de Natureza, né? Então aí a gente já vê uma diferença bem nítida entre as duas provas. Uma é dividida por assunto, por disciplinas, né? E outra divididas por áreas, né? E na UES a gente tem A, B, C, D, são 4 itens para você marcar. E no Enem são 5, A, B, C, D, E, né? Aí já são diferenças mais técnicas, né? Vamos dizer assim, né? Aí agora, ó, vou colocar aí para vocês, né? Quais são as disciplinas da UES, né? Como é a disciplina da UES? Eu vou colocar esse PDF aí que eu tô mostrando para vocês no link aí do vídeo, beleza? Então, ó, a gente tem que, na área de Ciências Humanas, a gente vai ter lá na prova a divisão de Filosofia, Geografia, História e Sociologia. Atenção! As questões de Geografia e de História são 8 questões. Já Filosofia e Sociologia são apenas 5 questões. Vocês estão vendo como é importante você ler o edital da sua prova para você saber qual é a melhor estratégia que você vai traçar de acordo com as suas dificuldades para aquele vestibular, beleza? Então, ó, natureza, né? A gente tem biologia, física, aqui ele bota ciências da natureza e matemática, né? Biologia, física, tem 8 questões, matemática com 10 questões, química com 8 questões. Aí vem uma novidade neste ano na prova da UES, que é a disciplina de Educação Física, né? Nos outros vestibulares não havia sido cobrado, e neste vestibular vai ser cobrado, né? Eu também vou deixar aí no link para vocês, do comunicado, ó, que tem falando sobre a disciplina de Educação Física, beleza? Ó, aí no PDF vocês estão vendo, né, que eles vão falar o que é que eles podem cobrar em relação a isso, a Educação Física, né? Tem aí manifestações corporais e tem as competências e saúde, sociedade, como é que ele poderia cobrar esse assunto e como ele vai abordar na prova, né? Então, aqui, ele divide em linguagens e códigos. A gente tem Educação Física com 5 questões. Aí tem a língua estrangeira que você pode escolher espanhol, inglês ou francês, né? Que vem 8 questões. E língua portuguesa, que vem 12 questões. Então, ao total, tem 85 questões e a gente pode observar que as questões não são todas na mesma quantidade. A gente tem mais questões de língua portuguesa na prova toda. Depois vem matemática. Em seguida, né, vem as que tem 8 questões, que são Química, Física, Biologia, Geografia e História. Depois vem Sociologia, Filosofia, Educação Física, né? Então, aí a gente já vê uma diferença. Opa, tem mais questões de uma coisa do que outra, né? Já é uma diferença, né? E a gente tem também, né, como eu falei, a novidade de Educação Física esse ano. E aqui embaixo, ó, desse manual do candidato, né, isso aqui que eu tô mostrando pra vocês é o manual do candidato. Vocês vão ver, ó, que tem a programação com todos os conteúdos que aquela prova vai cobrar. Que tem aqui, ó, programação de biologia, teoria sobre a origem da vida, generalidade sobre os seres vivos. Então, ó, aqui vai ter todo o conteúdo que pode cair dentro daquela prova, relacionado à biologia, à química, à física e a todas as áreas, ó. É só você ir passando, ó, programa de educação física, programa de filosofia, né? Então é interessante, quando você for fazer o seu estudo, você pegar esse material e dar uma lida para você ver se o que você está estudando está de acordo com o que vai cair na prova, entendeu? Está de acordo com como é que pode cair dentro da prova, beleza? Então, né, como eu falei, a UES são 2 fases, né? A segunda fase da UES, você faz a primeira fase, que são essas provas que eu falei pra vocês, né? Essa é a prova de conhecimentos gerais, não tem a redação apenas na segunda fase. E se você atingir a nota para passar para a segunda fase, você passa para a segunda fase dependendo do curso que você... E as notas de corte são diferentes, né? Dependendo do curso que você escolher. Se você passar para a segunda fase, dependendo do seu curso, você pode fazer a prova de biologia, por exemplo, se for um curso relacionado à área mais de biologia, né, de área da saúde, por exemplo. A sua segunda fase vai ser redação, biologia, química e física. A prova da segunda fase é dividida em 2 dias. Um dia fica redação e uma área,
e cada área vai ter 20 questões, e no outro dia você resolve duas provas, né? Duas provas com cada uma área, né? Com 20 questões também, cada área. Então, dá um total de 60 questões, né? Na segunda fase, mais a redação. Por exemplo, se você for fazer um curso da área da saúde, a sua segunda fase vai ser de biologia, química e física, mais a redação. Se o seu curso for relacionado mais com a área de humanas, provavelmente sua segunda fase vai ser história, geografia, talvez filosofia, mais a redação, entendeu? Então, a sua segunda fase vai depender de acordo com o curso que você escolher, né? De acordo com quais são as áreas mais abordadas dentro do seu curso, né? E você faz a segunda fase e também vai sair a nota de corte, né? Se você atingir, show, foi aprovado, beleza. Então, né, como eu falei, essa é a divisão da UES. A UES tem duas fases, né? A primeira fase, conhecimento geral, todas as áreas. A segunda fase, específica de acordo com o seu curso. A primeira fase tem 85 questões, com aquela divisão que eu já apresentei aí para vocês no PDF, né? E naquele PDF tem todo o conteúdo. Então, leiam o conteúdo para vocês saberem o que é que essa prova pode cobrar de vocês, beleza? Agora eu vou falar sobre a prova do Enem. A prova do Enem, diferente da UES, ela não tem duas fases. Ela é apenas uma fase dividida em 2 dias. Então, a prova do Enem, ela é... Um dia vai ser biologia, ou um dia vai ser natureza e matemática, e no outro dia vai ser linguagens e humanas, beleza? No primeiro domingo, né, que as provas são nos domingos, no primeiro domingo vai ser humanas, linguagens e redação, e no segundo dia, né, no segundo domingo vai ser natureza e matemática. Quantas questões tem dessa prova, né? Cada área vai ter 45 questões. Então, português ou linguagens tem 45 questões, humanas tem 45 questões, natureza tem 45 questões e matemática tem 45 questões, né? Como eu falei, a prova do Enem, diferente da UES, ela é dividida por área. Então, na área de humanas, eu vou ter questões com disciplinas de história, geografia, filosofia, sociologia, e até essas questões vão se misturar, né? Elas podem ser interdisciplinares, né? Diferente da UES, que é cada área, cada disciplina, né? A disciplina de história, a disciplina de geografia, a disciplina de filosofia, de sociologia, beleza? Então aí já vem uma diferença bem nítida, né? Aí, como é a matriz do Enem, né? O Enem, ele possui uma matriz de referência, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Pronto. Isso aí é a matriz de referência do Enem. E ela, vocês vão ver que lá no edital que eu mostrei para vocês da UES, lá quando a gente vai olhar os conteúdos, ele vai ter todos os conteúdos, né? De biologia, tá lá, todos os conteúdos que ele vai cobrar. O Enem não. O Enem, ele vai trabalhar com você com habilidades e competências, e se você sabe usar o conteúdo de acordo com essas habilidades e competências. Opa! Só aí a gente já vê que a prova do Enem, ela vai ter um estilo de questão diferente da prova da UES. Por quê? Porque uma lá só mostrou basicamente os conteúdos, né? Vamos dizer assim. Já que no Enem, não. No Enem tem um negócio de habilidades e competências relacionado com o assunto. Então, a maneira de ser cobrado na prova é bem diferente. E basta você pegar a prova do Enem, a prova da UES, que você vai ver que o estilo de questão é de fato diferente, beleza? Então, né, aqui como vocês estão vendo, a matriz de referência do Enem, ela tem esses eixos cognitivos. Esses eixos cognitivos, eles vão ser cobrados em todas as áreas, né? Aqui tá dizendo, ó, comum a todas as áreas de conhecimento. E são o quê? É basicamente, assim, habilidades que você precisa ter para desenvolver dentro da prova. Então, aqui, ó, dominar linguagens, dominar a norma culta da língua portuguesa e fazer o uso da linguagem matemática, artística, científica e das línguas espanhola e inglesa. Então, para você resolver essa prova, você tem que saber sobre isso aí, você tem que dominar a linguagem, você tem que compreender fenômenos, você tem que enfrentar situações problema, construir argumentação, elaborar propostas, né? É interessante depois vocês peguem esse material e façam uma leitura mais aprofundada. Então, como eu falei, isso aí são 5 eixos temáticos que a prova do Enem vai cobrar, né? Além disso, a matriz de referência do Enem cada área tem a sua. E ela vai ser dividida por competências e habilidades. Então aí, ó, como vai aparecer aí pra vocês?
Aqui nós temos a matriz de referência de linguagens, códigos e suas tecnologias. Então, vai ter a competência da área 1, que está aqui, ó, competência de área 1. Aplicar as tecnologias da comunicação e da informação na escola, no trabalho e em outros contextos relevantes para a sua vida. Aí vai, dentro dessa competência, você vai ter as habilidades. Então, ó, habilidade 1, identificar as diferentes linguagens e seus recursos expressivos como elementos de caracterização dos sistemas de comunicação. Habilidade 2, recorrer aos conhecimentos sobre as linguagens dos sistemas de comunicação e informação para resolver problemas sociais. Então, ó, o Enem, ele é dividido assim. Você tem a competência daquela área e dentro daquela competência você vai ter as habilidades. Essas habilidades, elas servem basicamente para dizer como é que o conteúdo de linguagens pode ser cobrado dentro do Enem. Como, sei lá, que um texto que ele colocar lá, como é que ele pode, o que é que ele pode perguntar para você dentro daquele texto, beleza? Como é que uma questão de gramática, qual o contexto que ele poderia criar para perguntar? Então, né, a gente, como eu já falei, o Enem, ele tem essa peculiaridade, né, de ser dividido em competências e habilidades. Aqui, ó, se você for passando nesse arquivo, você vai ver que tem as competências de linguagem, né, a matriz de linguagens, a matriz de matemática, também vai ter as outras. No final desse PDF, né, você vai encontrar aqui, ó, quais são os conteúdos, né, vamos dizer assim, que poderia ser cobrado na parte de linguagens, códigos e suas tecnologias interligados. Como é que esse conteúdo aqui, por exemplo, o conteúdo, o estudo do texto, as sequências discursivas e os gêneros textuais no sistema de comunicação e informação. Como é que isso aí é o conteúdo, vamos dizer, isso aí é o conteúdo. Isso aí ele vai adequar esse conteúdo dentro daquelas competências e habilidades que eu mostrei para vocês lá em cima. Vocês estão entendendo como é que funciona essa dinâmica? Então, ó, eu acho que para o Enem você deve ler mesmo o edital, porque se você não entender como é que aquele assunto pode ser cobrado dentro da prova, como é que você vai ter a habilidade para resolvê-lo? Entendeu? E, dado aí essas diferenças, né, como eu já falei, né, da diferença do Enem e da UES, da matriz de referência do Enem, para como é que a prova é dividida na UES, né, já falei da divisão aí do Enem também. Aí vem, qual é a outra parte, Thais, assim, que eu preciso saber se eu tô indo no caminho certo, assim, na direção certa, né? Como é que a sua prova, né, como é que a sua prova é feita a nota da sua prova? Como é que é feita a nota da sua prova? Cada questão, tem alguma questão que vale mais do que outra? Todas as questões valem a mesma quantidade de pontos? Tem mais questões de uma área do que outra? Então, todos esses fatores são fatores que vocês devem analisar. E vocês vão encontrar essas informações dentro do edital. Então, ó, no Enem tem um negócio chamado TRI, Teoria de Resposta ao Item. E ele vai considerar questões que são mais fáceis dentro da prova, questões que vão valer mais pontos. Então, se você acertar dentro do Enem as questões que são mais fáceis, você vai atingir uma nota maior, beleza? Na UES, todas as questões valem a mesma quantidade de pontos. Então, você pode tanto acertar uma questão que, teoricamente, para você seria difícil, como acertar uma questão que, teoricamente, para você seria fácil. Você vai ter a mesma pontuação. No Enem, não. No Enem, as questões mais fáceis valem mais pontos por conta da TRI. Beleza? E já disso aí você já percebe que a nível de Enem, né, vão ter questões que são mais importantes para você resolver dentro da prova do que outras, né? Você já sabe aí que você resolver as questões mais fáceis vai ajudar você a construir uma nota maior dentro da prova do Enem. Já na UES, como todas as questões valem o mesmo ponto, você pode, contanto que você não zere, você não pode ir na UES, você não pode zerar nenhuma prova. Por exemplo, você, sei lá, você fechou todas as provas, mas você zerou a prova de biologia, por exemplo. Você não passa para a segunda fase, você tem que acertar pelo menos uma questão da prova de biologia, beleza? Fica aí essa dica aí que eu esqueci de falar. Então, né, agora de acordo com a faculdade que você quer prestar. Como eu já falei, na UES todas as questões valem a mesma quantidade de pontos. Mas no Enem, como a gente coloca a nota dentro do SISU, né, para prestar o vestibular, a faculdade que você quer entrar, lá, essa faculdade tem peso em alguma área? Se tiver peso, é interessante você saber qual é o peso. Porque, por exemplo, se na faculdade que você quer entrar
tem peso na área de matemática e você, por um acaso, está estudando mais humanas. Será que você está utilizando a melhor estratégia para essa prova, já que matemática vai valer mais pontos, né? Então, é muito... Por isso que eu aconselho vocês a lerem o edital e irem procurar como é o processo de seleção dentro da faculdade que vocês querem entrar. No caso do Enem, né? Porque pode ter esse fator do peso. No caso da UES, todas as questões valem o mesmo ponto. O que é interessante você ir procurar? Quais são as notas de corte da primeira fase e da segunda fase? Que é para você saber quantas questões você tem que acertar. Beleza? Então, né, dito todo esse apanhado, né, tendo feito toda essa comparação, né, eu quero deixar aqui para vocês 2 etapas que vocês devem fazer. Primeiro, qualquer vestibular que você for prestar, o que é que você tem que fazer? Você vai ler o edital. Aí, Thaís, por que eu vou ler o edital? Por quê? Porque você tem que saber como aquele conteúdo pode ser cobrado dentro da prova e você tem que saber qual é o estilo, de que forma aquele conteúdo pode ser cobrado. Qual conteúdo pode ser cobrado e de que forma ele pode ser cobrado dentro da prova. Isso vai ter dentro do edital. Claro que você olhar a prova, você também vai ter uma visão de como isso acontece. Mas você vendo o edital, você vai ter uma visão mais ampla, beleza? Então, isso é o essencial para você fazer qualquer concurso, não só a prova do Enem, não só a prova de vestibulares, mas qualquer concurso. Ler o edital é uma coisa essencial. Segundo, você vai pesquisar o quê? Como é que a sua nota é feita? Como é que a nota daquele vestibular é feita? Tem alguma matéria que vale mais pontos do que outra? Tem mais questões de uma matéria do que outra, né? Então, você vai pesquisar como se dá aquele processo seletivo, como é que é construída a nota de acordo com as questões da prova, né? Esse seria o segundo ponto. Então, acho que esses 2 pontos servem muito bem para vocês analisarem e perceberem se a estratégia que vocês estão seguindo agora estão de acordo, estão levando vocês para o caminho da aprovação, né? Então, dito isso, eu deixo aí a pergunta para vocês, né, que a estratégia que você está seguindo agora está de acordo com os critérios do vestibular que você quer prestar, do vestibular que você quer fazer? Então, né, fica aí essa pergunta para vocês analisarem se de fato o que vocês estão fazendo estão levando vocês para o caminho da aprovação, beleza? Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, né, tenha esclarecido aí essas dúvidas, né, em relação ao Enem e ao UES, e como você se daria um processo para você estudar e saber qual a melhor estratégia que você deve usar em relação a qualquer vestibular, beleza? Um abraço, eu espero que vocês gostem bastante.